Fala capitão, fala galera, muito bem-vindos a mais um Gregário Cycling aqui essa semana hoje para falar do Gregário Tech, esse programa quinzenal que a gente entra um pouco mais na tecnologia do mundo da bicicleta, na ciência do treinamento e no conhecimento aí de uma maneira mais aprofundada sobre o que a gente tanto gosta, que é o esporte, e aprendemos sempre, né? Sempre temos a honra de ter convidados aqui com muito conhecimento. Eu, pessoalmente, melhoro meu pedal, sempre aprendo de todas as conversas e espero que o mesmo valha para você. Hoje, um tema polêmico, como sempre, e a gente recebe uma autoridade máxima no assunto para comentar um pouco mais, para explicar melhor para nós como funciona. O tema de hoje é sobre antidoping, mais especificamente sobre o uso de analgésicos. Muito recentemente a gente teve a polêmica do uso do tramadol, quando o Nairo Quintana foi excluído do Tour de France e perdeu a posição dele. É um tema que já vem sendo debatido há muito tempo no meio do ciclismo, no pelotão profissional, existe muita polêmica, e a WADA, Agência Internacional de Antidopagem, recentemente anunciou que o tramadol passará a fazer parte dessa lista de substâncias proibidas, ou seja, não pode-se mais utilizar o tramadol em competição. Aqui comigo, Adriana Tabosa, que já esteve conosco algumas semanas atrás no Gregário Cycling e já é da casa da Gregário, né? Já roda no pelotão com toda a fluidez. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Nicolas, pela introdução. Cumprimentando você, cumprimento também Álvaro e Leandro. Um abraço forte para eles e vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, vamos levar informação que é valioso, muito valioso para a comunidade esportiva, a gente ter informação de qualidade, principalmente saber a razão de muitas coisas que acontecem relacionadas à antidopagem, né? Isso aí. Acho que eu fiquei até com vergonha aqui de fazer a introdução completa sua, mas é que é clichê, você já participou, mas vamos lá. Quem é a Adriana Tabosa em 200 caracteres? Um tweet aí, para o pessoal se situar. Adriana Tabosa é só uma professora de educação física, especialista em fisiologia, em treinamento de atleta de alto rendimento, graduanda em Direito, especialista em antidopagem e que trabalha atualmente como coordenadora geral científica da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a Organização Antidopagem do Brasil, reconhecida pela Agência Mundial. Sem mais delongas, vamos entrar direto no tema aqui. Como eu falei, recentemente, sexta-feira passada, agora, para quem está escutando, a gente publicou um podcast na temática de dor. Amanhã, você que está escutando, sai um programa muito legal também com Matt Fitzgerald, em inglês, autor do How Bad Do You Want It, falando um pouco mais do sistema psicobiológico e como o poder da mente, né? Vamos falar, não o poder da mente, né? Mas como a nossa mente tem a capacidade de alterar a nossa percepção de esforço e como isso impacta no esporte de alto rendimento. Então, a temática da dor está em constante. E a gente não podia deixar de falar um tema que levantou muita polêmica e sempre levanta, Adriana, que é o uso de substâncias analgésicas no esporte como um todo, né? Não vamos nos restringir somente ao caso do ciclismo. Recentemente, como mencionei na abertura, um caso que gerou muita polêmica e muita gente veio perguntar o que era, foi o caso do colombiano Nairo Quintana, que tinha feito um top 5 na classificação geral do Tour de France e o resultado dele foi excluído. Ele não foi suspenso por doping, mas o resultado dele na prova foi excluído porque ele ele acusou positivo para o uso da substância do tramadol, que é um analgésico durante a competição e perante as regras da UCI é proibido o uso do tramadol. Explica um pouquinho mais para nós, no início, o que seriam essas substâncias analgésicas e até que ponto a gente pode diferenciar uma substância analgésica que é proibida e uma que não. Vamos lá. Eu acho que é importante a gente entender a metodologia aplicada à lista de substâncias e métodos proibidos da Agência Mundial, que é a que determina quais são as substâncias proibidas no esporte em determinadas circunstâncias. Hoje a gente tem uma lista publicada anualmente. Essa lista tem mais ou menos 400 substâncias proibidas, classificadas de acordo com o efeito que ela tem no nosso corpo, e ela traz principalmente o que pode ser utilizado, como pode ser utilizado e quando pode ser utilizado. Além de determinar também quão gravosa é a utilização dessa substância. Então, assim, utilizar uma substância não especificada, que é o termo técnico utilizado na lista de substâncias, é pior
falando em questão de sanção, do que uma substância especificada. E essa distinção é a seguinte: uma substância não especificada não tem a menor justificativa para estar no seu corpo. Então, você parte de uma sanção maior, como é o caso, por exemplo, dos esteroides anabolizantes, dos hormônios. Já substâncias especificadas, como é o caso, por exemplo, dos glicocorticoides e de substâncias que você eventualmente pode utilizar para fins terapêuticos, elas são consideradas especificadas, então parte de uma sanção um pouco menor. O que uma substância precisa fazer para que ela entre nessa lista da Agência Mundial? Existem 3 critérios básicos, dos quais ela precisa cumprir 2. São eles: fazer mal à saúde do atleta, melhorar a performance artificialmente ou ir contra os valores do espírito esportivo. E aí, quando a gente fala ir contra os valores do espírito esportivo, eu estou falando sobre algo absurdamente subjetivo, mas que é necessário para que a gente entenda a essência do esporte. E aí, quando eu falo em ética, quando eu falo em igualdade, quando eu falo em respeito ao adversário, essa subjetividade passa a ter um caráter mais concreto. Então, se a substância compõe 2 desses 3 itens, ela passa a estar na lista de substâncias e métodos proibidos. A gente sabe que a dor é algo subjetivo, individual, e que tem inúmeras circunstâncias que dão a ela um caráter concreto. Na lista de substâncias e métodos proibidos, a gente tem os narcóticos, da classe S7, e os glicocorticoides, da classe S9, que atuam muito perto desse limiar de dor, né? Os narcóticos, obviamente, retirando aquela dor sem um tratamento imediato, e os glicocorticoides, que também são hormônios esteroides, no tratamento, por terem um potencial anti-inflamatório muito importante. Os 2 sofreram alterações importantes na lista de substâncias e métodos proibidos nos últimos 3 anos da Agência Mundial, justamente pela forma como eles atuam na vida do atleta em relação à dor e em relação àquilo que eles proporcionam relacionado à saúde do atleta quando não administrados corretamente. Eu costumo dizer que a vitória e o que a gente é capaz de fazer para conquistá-la é algo tão surreal, tão além, que a mente humana a gente vai estudar durante anos e anos e não vai conseguir chegar numa linha de raciocínio ideal para tratar isso com objetividade. Eu lembrei, quando escutei, obviamente, alguns dos podcasts sobre dor, eu lembrei do Tyler Hamilton, que esteve no Brasil em 2015 fazendo uma palestra para a gente na ABCD. E fora todas as questões relacionadas... Só para fazer um adendo, né? Ele que foi um dos maiores convictos ali do período junto ao Lance Armstrong, que participava de todo o esquema de dopagem que a US Postal usava, e ele foi um dos delatores por trás, né? O Floyd Landis foi outro nome também que ficou forte, mas o Hamilton ficou famoso por isso. E ele ajudou muito no desenvolvimento da luta contra o doping dentro das declarações que ele deu, né? Exatamente, e assim, são muito chocantes as declarações dele. E ter ouvido essa palestra me chamou a atenção por uma situação que foi a seguinte: certa feita ele estava competindo, a ânsia de conquistar a vitória, de chegar na frente, era tamanha, era tão forte, que ele chegou na linha de chegada com 3 dentes quebrados, de tanta força que ele fazia para alcançar o resultado, de tão concentrado no poder que ele estava de produzir força. Essa pessoa sente dor como eu, como você, e olha que você é um atleta, você pratica esporte. E por que eu digo isso? Porque aí entra o potencial da equipe e do pessoal de apoio ao atleta. O corpo fala. Eu, como profissional da área de educação física, aprendi essa premissa nos primeiros semestres da faculdade. O corpo da gente fala. E nem sempre a dor, ela é uma inimiga da gente. Quando a gente fala... É um sinal, né? Exatamente. É o corpo falando, é o corpo dizendo para você até onde você pode ir. E essa dor pode ser uma dor de superação, pode ser uma dor que você precisa atingir para melhorar, e pode ser uma dor que precisa dizer para você, para, porque já está demais. E esse para que já está demais para um atleta que tem um jogo importante daqui a meia hora, que está sentindo dor no tornozelo, que precisa, que quer de qualquer jeito competir, o que vinha acontecendo? O uso inadvertido de substâncias que diminuíam a sensibilidade à dor. E quando a gente fala que a premissa da Agência Mundial é cuidar da saúde do atleta, eu estou dizendo que quando você usa um analgésico para tirar a dor
de um local que está ferido, que está machucado, você está maculando a sua saúde. E é essa a premissa da Agência Mundial. Pode te levar a uma lesão mais grave ainda, né? Exatamente. Então, quando a gente tem que a Deveria premissa... ser sempre, vou lembrar, né? Eu acredito que a essência do uso de qualquer medicamento, primeiro deve ter uma base médica por trás, né? Realmente, eu preciso, porque eu tenho que jogar. Agora, eu jogar, ou vamos dizer, eu competir com essa lesão, supõe um risco maior à minha saúde? Não, não necessariamente. Mas ela vai te incomodar e vai te limitar a tua capacidade de jogar, mas não vai acontecer nada de mais grave, o dano já está feito, agora é correr e um abraço. Ok, E aí? talvez nesse caso seria ok. Agora, você mascarar a dor, você continuar em cima dessa lesão, você vai agravar a lesão? Será que eu deveria ir competir nesse caso? Deveria ser uma decisão médica, né? Que eu confesso que vendo dentro do pelotão, eu sei que 95% dos casos não é. E é por isso que a Agência Mundial viu a necessidade de agir diretamente. A gente tinha que os glicocorticoides, eles eram proibidos em competição pela via oral, intravenosa e intramuscular. E o que a gente via de forma muito... Glicocorticoides, Adriana, só para a gente colocar de uma maneira um pouco mais tátil, a gente pensaria no corticoide típico de via oral, vamos pensar quando Vou te você dar aqui alguns tá exemplos comerciais. prednisolona. Prednisolona, betametasona, né? São substâncias muito comuns que a gente usa de forma muito corriqueira. Quem é para asmático vai estar super habituado com esses nomes. Ou Exatamente. rinites, etc, né? Então, qualquer Exatamente. sprayzinho aí de rinite tem uma dessas substâncias. E o que a gente não sabe é que ele tem um potencial de diminuir a sensibilidade para a dor muito grande. Então, o que acontecia? Infiltrações intraarticular, né, periarticular, muito frequentes, principalmente em atletas de esporte coletivos de alto impacto, como o futebol, por exemplo. Então, você fazia uma infiltração, aquele atleta estava pronto para poder jogar, né, e aí depois você tratava, você viu quais eram as consequências daquilo. Até que a Agência Mas Mundial... o sistema de doping sempre citou, né, que, por exemplo, eu sou asmático, então eu sempre tive habituado com esse medicamento, como eu mencionei, que, por exemplo, a via intravenosa sempre foi proibida, né, desse Sim, tipo de substância. A via sim. não sistêmica estava liberada, né, que seria justamente através do uso de um aerosol, um spray, etc. A intraarticular, a periarticular também era permitido, Assim, entende? Sim. E aí, o que a Agência Mundial fez? A partir de 2022, todas as vias injetáveis do glicocorticoide passaram a ser proibidas. A consequência disso foi um aumento substancial da solicitação de uma autorização de uso terapêutico para os glicocorticoides. Tamanha é a utilização do medicamento para este fim. Então, assim, a Agência Mundial vem, percebe o abuso, percebe que muitas vezes, mesmo pelas vias permitidas, a concentração desse medicamento acabava acusando um resultado analítico adverso, que é o positivo para a dopagem, e que ficava nessa justificativa de que não, eu usei por uma via permitida. Quando, no final das contas, a ação no corpo do atleta era danosa, gravosa, e não atingia o seu fim terapêutico, entende? O mesmo vem acontecendo em relação ao tramadol. A Agência Mundial tem o tramadol na lista de substâncias monitoradas, porque a gente tem a lista de substâncias proibidas e a gente tem a lista de substâncias monitoradas, que são as substâncias que chamam a atenção da Agência Mundial e ela fica realizando pesquisas, avaliando, verificando como essa substância funciona no meio esportivo, para saber se ela deve ser promovida para a lista de substâncias proibidas ou se ela deve ser só acompanhada. E o tramadol esteve nessa lista monitorada por muito tempo. E depois de muitas pesquisas, e depois de muito avaliar a comunidade esportiva, percebeu-se o exagero no uso do tramadol, né, de forma indiscriminada, e principalmente esportes como ciclismo, rugby, futebol, para alterar os mecanismos relacionados à dor. Então, essa substância passa a estar na lista de substâncias e métodos proibidos a partir de 2024. Então, a gente tem
ela na lista agora em 2023 para fins de adaptação à regra, e a Agência Mundial tem feito isso, e depois a gente leva a substância a partir de 2024, é proibido, assim como é na UCI há muito tempo relacionado ao esporte ciclismo, né? Por que não é considerado dopagem? Eu vi que você falou assim, não foi considerado dopagem, mas ele perdeu a classificação dele, porque a dopagem ela é determinada pela Agência Mundial. Tudo que escapa da Agência Mundial é considerado regra da Federação Internacional e ela tem os próprios meios de punir e sancionar a respeito. Então, existiu agora essa unificação e o tramadol passa a ser proibido a partir de 2024. E aí você passa a mensagem que é a seguinte: escute seu corpo, você é responsável pelo que você sente, mas você, enquanto atleta, não é capaz de fazer essa avaliação sozinho. E é por isso que a responsabilidade do pessoal de apoio é tremenda. No final das coisas, o atleta, ele é um reflexo do aprendizado que ele teve, né? Eu acho que às vezes a gente, principalmente no caso do Brasil, eu discuto muito, que eu vejo muitas pessoas acabam indo por caminhos errados por uma má educação, porque simplesmente acham que é normal. E é aquela coisa, né? Vamos pensar. Porque, só explicar, né? O uso do tramadol, desde o meu ponto de vista, me corrija se eu estou errado. O tramadol, ele é um analgésico muito forte. Então, da maneira que a gente toma uma Novalgina ou um paracetamol, né? Até mesmo o ibuprofeno, ainda que o ibuprofeno vá para uma linha um pouco mais anti-inflamatória. Tipo, pô, tô com dor, vou tomar um tramadol e sério, só que ele é fortaço, né? E te deixa grogue. Falando num português, claro, você não tem uma capacidade, ele é altamente letárgico, ou seja, você fica lento. O que acontecia, por exemplo, particularmente eu nunca tomei, eu não gosto de usar nenhum analgésico na prova porque eu sinto o efeito contrário, eu fico inútil, né? Porque qualquer analgésico te deixa mole, vamos falar assim, um termo fácil de entender, mas você perde um pouco de tônus muscular, perde capacidade de reação, e alguns atuam no teu sistema nervoso central te deixando mais lento do que outros. É o caso do tramadol. No caso do ciclismo, começaram a notar muitos acidentes dentro do pelotão, porque havia um abuso do tramadol, como você mencionou. O que acontece? Um efeito colateral do tramadol é que deixa extremamente o tempo de reação e atenção extremamente lentos e o foco reduzido, e a 60 por hora milímetros um dos outros, de repente você via uma série de tombos ocasionados e claramente os atletas que não tomavam começaram a falar no pelotão, escuta, mas é que aquela equipe ali, os caras tomam todo o tramadol que tem para não sentir dor nas pernas. E aí entra esse ponto, né? Pô, até que ponto eu quero destruir minha saúde para o meu resultado esportivo? E aí, você falando um ponto muito importante, são duas questões, Nicolas, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é a capacidade que essas substâncias têm de causar dependência. E quando eu digo que elas causam dependência, elas fazem cada vez menos efeito. Então, existe atleta tomando tramadol como eu tomo dipirona. A dipirona me derruba. E as pessoas tomam tramadol e ficam bem. E conseguem correr, mas ficam sem dor. E aí a gente pega o atleta, aquele atleta já calejado, que já está na pista há muito tempo, e que a gente já não consegue mais fazer ele mudar o modus operandi. Aquele atleta que ele só vai parar com a prática equivocada se ele for parado, ou pela regra, ou pela saúde, e o declínio dela. Então, qual é a política mais forte hoje em dia da Agência Mundial e que os seus braços operacionais, como é o caso da ABCD, promovem? É a educação do atleta jovem. Eu não sei se você sabe, mas o atleta, ele é responsável pelas pessoas que estão em seu entorno. Ele é responsável pelo médico que ele escolhe, pelo treinador que ele escolhe, ele é responsável pelas pessoas que ele escolhe para ajudá-lo a conquistar aquela performance. Então, quando o atleta, desde menino, consegue entender as consequências dos atos e consegue perceber que o seu corpo tem limites e que a vitória ela não pode ser mais importante do que a saúde do atleta, a gente tem uma construção de uma cultura diferenciada. E é por isso que a gente precisa prestar atenção nos jovens atletas, obviamente, não fechando os olhos para aqueles atletas que já tiveram outras experiências e, infelizmente, têm uma mente um pouco mais fechada, mas a gente precisa saber aquele que precisa ser educado e aquele que precisa ser punido. E o papel da antidopagem é justamente esse. É uma coisa bem delicada. Até porque quando a gente pensa como
E aí na questão de educação, né? E eu vejo justamente, tem muita gente que vai te falar, escuta, mas por que que tal substância é proibida? Vamos pensar aí no uso do tramadol ou até do hormônio, né? Vamos pensar, por que que eu vou usar um hormônio para ganhar mais força ou para ter maior capacidade de oxigenação, consequentemente sentir menos dor e ir mais rápido? Mas até que ponto, se você for pensar, existem diversas substâncias e suplementos que é tudo que a gente faz e toma como atleta praticamente, e você pensa nisso. E aí eu te falo desde o que você come no dia a dia. Você fala, olha, se você não comer em cima durante o esporte de endurance, em cima da bicicleta, se você não tomar o teu gel, se não tomar a tua caramanhola com energia, o que vai acontecer? Você vai ficar sem energia, tua perna vai doer muito, você não vai andar nem para frente. E aí existem os caminhos naturais para você fazer isso. Ou você escolhe praticar esporte, ou você escolhe ser aquela pessoa que está ali para burlar o sistema. Tudo na vida é escolha, né? E quando você escolhe o esporte, você tem que ter consciência de até onde você pode ir. É por isso que o atleta ele é responsável por qualquer substância encontrada no seu corpo. Você pode usar o seu gel de carboidrato, você pode usar o seu isotônico, você pode usar qualquer coisa, desde que você saiba a procedência daquilo, o que tem ali dentro. Se você sabe que a procedência da que tem ali, se você prefere alimentos naturais, e hoje a gente vê um movimento muito forte de atletas que se alimentam apenas de comida de verdade, e que isso é absurdamente possível. Mas o caminho mais fácil, ele é atraente. Ele é atraente. Shortcut, né? É um atalho, Exatamente. supostamente. Mas aí você não escolheu pelo esporte. E aí a demagogia, aí a gente pode aqui falar sobre várias questões relacionadas a, Adriana, mas isso aí é um mundo ideal. Não é, não é. O errado é errado em qualquer circunstância. E você tem o poder de escolher. E a gente vê situações em que o atleta escolhe o caminho mais curto, e quando ele não tem o corpo dele dilacerado pelo uso de substâncias proibidas, ele tem o nome dele achincalhado por ter sido Bom, descoberto e a sua carreira esportiva colocada em xeque para o resto da vida. total, no final das contas, a gente, como atleta profissional, né, você passa a conhecer teu corpo de uma maneira única, essa que é a verdade. E uma relação que o Uli Flume, organizador do Gran Fondo New York, e que é um forte combatente do doping, ele até falou para nós numa entrevista aqui, ele falou, escuta, você... E eu achei uma ótima correlação. Se um banqueiro é pego roubando, né, com corrupção, aquele cara em que você dá o teu dinheiro, acabou. Esse cara nunca mais vai ser banqueiro, você nunca mais vai dar dinheiro para ele. Se um atleta é pego roubando, trapaceando, de diferentes maneiras, o que for, você vai voltar a apostar nele, né? Não tem lógica, no fundo. Claro que talvez não sejam situações tão extremas, mas no fundo é, né? Vamos lembrar que o esporte ele é uma ferramenta de entretenimento, é um negócio, tem muito dinheiro, vidas e muita gente depende do que está acontecendo naquele momento. Então existe toda uma defesa e precisa existir toda uma defesa, né? Na realidade é uma proteção que nós temos como atletas, a questão do antidoping. Agora, desviando um pouco, voltando aí para a temática do uso das substâncias na dor. Existe também, e aí eu pergunto do ponto de vista que vocês enxergam hoje, existem outras substâncias além do tramadol, né? A gente ficou aqui um pouco fixa ao uso do tramadol porque saiu na mídia recentemente e vai entrar na lista. Agora, você falou, pô, uma Novalgina, um paracetamol, e eu vejo, e aí uma coisa que eu enxergo desde dentro do pelotão, também vejo um abuso desse tipo de situação. Vejo muitos companheiros de pelotão, pô, eles fazem um uso absurdo de fazerem uns mix, por exemplo, de colocarem quantidades absurdas de paracetamol durante a prova, e para supercompensar o efeito, metem também quantidades absurdas de cafeína, com taurina e etc. Eu escuto esses relatos, eu fico em choque, porque o que acontece? Não são substâncias proibidas, tá? Em que pese a cafeína está na lista de monitoramento da Agência Mundial, e pode misturar à vontade, pode colocar a quantidade que você quiser, não vai funcionar, entende? Então é por isso que precisa muito de uma ação educacional pesada, precisa de ter um médico, um fisioterapeuta, uma pessoa da área de saúde, um treinador, para dizer assim, olha só, você está ganhando um total de 0 performance tomando isso aqui. Isso aqui não vai melhorar em nada, nem o seu limiar de dor vai diminuir, porque vai chegar um ponto em que ele não vai mais agir.
Então, assim, são escolhas tão grotescas que, ao fim e ao cabo, você só está prejudicando a sua saúde, só está prejudicando a sua saúde e demonstrando uma ignorância relacionada ao esporte tão forte que eu fico com receio de uma pessoa dessa falar sobre esse assunto, dizer o que está usando para uma pessoa e qualquer outro atleta acreditar nisso, que é o que a gente vê, entende? Fica, o E atleta é extremamente suscetível, né? Ainda mais num momento de fragilidade. Eu lembro de um vulnerável. caso, como você menciona, alguns anos atrás, em uma equipe que eu competia, um atleta mais velho já, justamente, ele fazia esse mix e ele falava que era sensacional. Ele pegava lá um shotzinho de cafeína, que já era assim, tinha uma quantidade brutal de cafeína, 250 miligramas de cafeína, alguma coisa assim. Aí ele começava a enfiar um monte de pastilha para dentro. E todo mundo ficava olhando, né, cara? O que você tá arrumando? O que é isso? Não, isso aqui é mágico, toma isso aqui e sai derrapando. Claro, até que o diretor veio e falou, cara, não me importa o que você faz, não me importa as escolhas que você tá tomando, mas não faça isso na frente dos meninos mais novos, porque você vai colocar porcaria na cabeça deles. Se você já tá nesse caminho, não faça isso, né? Por favor, senão a gente vai ter que tomar uma atitude de restringir, enfim, tomar A um pergunta cuidado. que eu te faço, Nicolas, é quantas medalhas no esporte profissional esse atleta ganhou? Zero. É um total de zero. É um total de zero, gente. A gente precisa fazer essa conta, entende? A gente precisa fazer. O que que você quer? Você quer ganhar? Você quer uma popularidade no meio esportivo? Você quer vender uma fórmula mágica? Tá tudo errado, tá tudo muito errado. E colocar é engraçado como a gente se prende a fórmulas mágicas inúteis, porque a gente tem essas substâncias que não são proibidas, a gente tem muitos analgésicos que não são proibidos, e aqui eu chamo a atenção para a gente ter um pouco de cuidado para analgésicos que são compostos juntos com estimulantes, porque esses são proibidos, como é o caso da Neosaldina. Efedrina, Exatamente. Então, Exaldina, é verdade. exatamente. Tem Às algumas. vezes a gente nem relaciona, né? São coisas tão Não, comuns. Eu lembro, acho que a exatamente. Alegra D também, que é meio antialérgico, não sei o quê, tem um pouco de pseudoefedrina e você pode ser pego, né? De uma Sim. maneira E extremamente você usa besta. despretensiosamente e acaba sendo pego por conta de uma bobagem. Dor, ela precisa ser tratada. Ela não precisa, ela não pode ser maquiada. Você não pode jogar uma cortina de fumaça em cima da sua dor com qualquer medicamento que você entenda razoável para combatê-la, né? E quando a gente tem substâncias proibidas para o esporte que trazem esse efeito de diminuir a sensibilidade à dor, a gente está falando de substâncias que de fato fazem a diferença no resultado do atleta. A gente sabe que, dependendo da quantidade, da forma como você utiliza um narcótico ou um glicocorticoide, aquilo pode te beneficiar. Se você é um atleta de alta performance e você retira aquela dor momentânea, você vai produzir igual você produziria se você não tivesse aquele acometimento na sua saúde. É por isso que é proibido. Então, existe o fundo científico, existe a pesquisa que comprova a melhora da sua performance, o que não acontece com o shot de cafeína, o que não acontece com a bomba de paracetamol. Elas não vão melhorar a sua performance, elas vão prejudicar o funcionamento do seu organismo, vão trazer problemas seríssimos para o seu rim, para o seu fígado, e daqui a pouco você não pedala mais nem 100 metros. E tem um fator que eu acho que é muito difícil medir fisiologicamente no uso de qualquer substância, mas é o efeito placebo, psicológico. E quando existe essa contaminação, e eu acredito muito de que a pessoa, a criança lá que está começando no esporte, seja quem for, ele acredita que ele precisa daquilo, e que se ele tomou lá, como você falou, eu dei o exemplo, algum dia esse cara ele tomou a bomba de paracetamol com cafeína dele e ele andou bem. Isso se tornou uma muleta para ele. Psicologicamente, ele acha que o dia que ele toma aquilo, ele anda muito. Não, cientificamente está comprovado que não. Mas o grande problema dos maus exemplos, como você falou, é que isso fica intrínseco na cabeça, porque o atleta é um ser extremamente suscetível e no final das contas, a cabeça importa quase que mais do que somente o físico, né? Escuta, não existe milagre. Se não é proibido, é porque não tem milagre. Não compre milagres, porque não há. Esses milagres que você pode comprar, você vai ser pego no antidoping, porque eles já estão na lista. E respeite o processo. Não queira buscar atalhos, porque não existem, né? Então é isso aí, Adriana. Muito obrigado mais uma vez por
disponibilizar um pouco do seu tempo para nos ensinar, uma aula, como sempre. E, pô, você já é do pelotão gregário, pode vir no treino aqui, rodar conosco sempre que quiser. Casas abertas. Eu vou numa motocicleta, de preferência com um motor que possa me fazer acompanhar vocês. Fico disposta, agradeço mais uma vez essa parceria importante com o Gregário. Um abraço forte no Álvaro, no Leandro. Obrigada, prazer te conhecer, Nicolas, e a gente segue aqui à disposição para levar informação de qualidade. Muito obrigada. Bom, o Álvaro diria que ele te empresta uma e-bike, se você quiser, e pode vir rodar conosco.